Olá, programa Invista Aprendendo com Quem Faz. Hoje tem em seus estúdios aqui na TV Osasco a presença de um amigo antigo, um amigo que trabalha no ramo de tabacaria e tem hoje continua tocando, além das tabacarias, a fábrica, né, que é a Fábrica Imigrantes de Fumos. Trata-se de Cândido Giovanella Júnior, que vem aqui nos ensinar também, porque nós aprendemos com quem faz. Cândido, seja muito bem-vindo ao programa Invista. Olá, Paulo. Olá, vocês estão nos assistindo. É uma honra estar aqui no seu programa Invista, né? E então, como você me convidou, eu fiquei pensando e tal, mas sabia que estava a tua companhia aqui do lado, se vou aceitar, vou conversar com o Paulo, ver o que pode ser interessante para vocês e para o programa aí, né? Muito bem. Cândido, nós temos histórias aqui de empreendedores, né? Histórias de empreendedorismo que nós tratamos aqui no nosso programa. E assim, a sua família, a trajetória da sua família é um case muito especial, né? Porque vocês são imigrantes, netos de imigrantes, né? E que vieram para o sul do país e iniciaram ali uma carreira. Vamos contar um pouco disso para o nosso telespectador, Cândido. Como é que foi o início? Bom, nós morávamos numa cidade do interior, nós nascemos em Rio do Cedro, Santa Catarina, que fica no Vale do Itajaí. Então, somos uma família de 8 irmãos, e na época, em 1969, nós morávamos num sítio, e meu pai resolveu vir com a família para Curitiba para os meus irmãos poderem ter mais oportunidades, sendo que é uma cidade muito pequena lá no interior, que hoje continua pequena, mesmo assim, muito antiga. E quando chegamos em Curitiba, aí montamos uma distribuidora de charutos, já que o meu tio, por parte da minha mãe, era fabricante de charuto em Santa Catarina, meu pai pegava charuto, trazia para Curitiba, e meus irmãos colocavam em bolsas, em pastas assim, e visitavam as tabacarias em Curitiba, os restaurantes, os bares, que era muito comum, né? E assim que começou a vida de todos eles. Fomos crescendo, fomos ampliando, né? E estamos hoje lá em Curitiba desde 1969, no mesmo segmento. E Curitiba é uma cidade, é uma metrópole, né? Ela tem uma população muito grande, né, Cândido? Mais ou menos uns 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. Isso. E é uma cidade modelo, né? Sim. O Lerner deu um avanço muito grande, né? Claro. Com o arquiteto, né? Jaime Lerner, né? Certo. Mas em 69 a família fez essa imigração aí, na verdade foi um desfalque lá para Rio dos Cedros, né? Porque é uma cidade pequenininha, né? Na época devia ter 2.500 habitantes, né? E hoje eu acho que já deve estar quase com 3.000 habitantes por aí hoje a cidade, sabe? Então é uma cidade muito visitada até por turistas, porque ela mantém os padrões de antigamente, aquelas casas italianas, as casas alemães, então ficou próximo a Pomerode, então se resume isso, é um ponto turístico. Então a oportunidade, os jovens sempre querem sair, crescer, e assim para expandir os campos, né, para cidades maiores, como a gente fez, né? Cândido, essa região, tradicionalmente, ela é produtora de folha, de fumo, de charutos, enfim. Tem uma explicação para por que o imigrante, principalmente o imigrante italiano, acabou indo para esse ramo do fumo em corda? Porque o início da família foi esse, né? Sim, começamos lá. Aliás, o pai, quando era criança, assim, ele trabalhava com arroz, porque hoje ainda a região cultiva-se arroz. E depois que veio, porque nas várzeas são cultivadas as plantações de arroz. E nas partes altas, milho, que plantavam os imigrantes antigamente, e também o tabaco, que era para fazer charuto. E sendo que a região se assemelha muito à Europa, nas regiões de onde vieram os meus bisavós de lá, né? Então, por isso que o pessoal sentou as raízes aí nessa região. Mas hoje continuam plantando arroz, fumo, continua a mesma coisa lá, né? Essa região. Certo. E assim, hoje nós temos aí, a legislação é muito rígida em relação ao tabaco, ao fumo, mas ainda na região, lá para o sul, nos estados do sul em especial, é uma economia ainda que mantém muitas famílias, não, Cândido? Sim, é muito significativa a área de produtor de tabaco, né? Porque existem várias empresas de tabaco, fazem charutos,
Eu, por exemplo, fabrico fumo para cachimbo também. Então, tem produtos que vêm de lá, matéria-prima. E é uma tradição, é uma cultura do povo, dos italianos, dos imigrantes, dessa confecção de charutos. Hoje, ali, Rio dos Cedros, Timbó, Indaial, Rodeio, eu não tenho valores aqui, mas é bem expressivo hoje em dia, ainda essa área na parte de tabaco, né? Certo. Mas, assim, com o tempo, com certeza, o mix de produtos, até em termos de tabacaria, ele tem se adequado aos novos tempos, né? Vocês têm uma ideia de migração para outros ramos ou ainda continua a mesma linha? Não, no sangue da gente, a gente começou com aquilo, então vai ser muito difícil largar isso, entende? Então a gente acompanha a legislação, tudo, os programas de combate ao fumo. Então isso é o que começou a gente ali e nós temos na cultura isso. Mas estamos migrando, eu já tenho projetos para frente, coisas assim, mas outra coisa totalmente diferente da área de tabacaria, da área de fumo, tal, projetos que mais tarde espero que se realize, né? Estamos lutando para isso, né? Mas ainda existe essa parte da cultura da gente, né? Muito bem. Bom, nós vamos falar desses projetos já, dessas migrações, mas o interessante é nós falarmos dessa migração, quando chegou lá em Curitiba, e aí já foi logo montando o pequeno comércio na época, ou estudou o mercado primeiro? Você falou que os irmãos vendiam os charutos. Isso. Como é que foi a primeira montagem? A primeira montagem foi que o pai comprava charuto em Rio dos Cedros, né, na empresa do meu tio, e daí ia vender em Curitiba, porque era um grande centro, gastava assim, naquela época quase um dia de viagem para chegar em Curitiba. Então era estrada de chão, carros que você sabe que caminhões, essas coisas, era muito complicado. Então o pai resolveu, 8 filhos, Rio dos Cedros crescer, o poderio, como ele analisou assim que o poderio de Curitiba era muito maior de crescimento, e nos trouxe a Curitiba, e meus irmãos pegavam, saíam na rua, vendiam uma caixa para um, 2 caixas para outro, entendeu? E assim foi crescendo, até compramos mais um carro, e graças a Deus foi engrenando o negócio. Depois meus irmãos fizeram faculdade e montamos uma distribuidora em Curitiba, né? Bom, nós vamos fazer, Cândido, um pequeno intervalo e continuamos essa história bonita de imigrantes que iniciaram a sua vida lá no Sul e estão hoje muito bem, graças a Deus. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Não saia daí.